Saudações florestais! Um novo estudo publicado na Nature vem nos dar um alívio diante do que se pensava em relação à floresta amazônica, no que se diz respeito à captura e emissão de gases do efeito estufa, como o carbono e o metano. Galera, já deixa seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? E não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando houver um conteúdo novo aqui. E só para lembrar vocês, todas as semanas temos pelo menos 2 vídeos aqui no canal, um na quarta-feira e outro na sexta, e algumas segundas-feiras temos o podcast. Bactérias que habitam as cascas das árvores na Amazônia são capazes de absorver metano, um dos principais gases do efeito estufa, segundo o estudo que foi publicado na revista Nature, que saiu nesse ano, tá bom? De 2024. Pesquisadores brasileiros e britânicos descobriram que as árvores funcionam como chaminés que lançam um gás nocivo para a atmosfera, mas também podem absorvê-lo, principalmente em florestas de terra firme não alagáveis. A microbiota do tronco das árvores, classificada como metanotrófica, é responsável por essa absorção, que é a maior parte na porção mais alta do tronco, tá certo? Então ali no tronco, na parte mais alta, aonde ele consegue a maior absorção. Então essa absorção do carbono pela superfície dos troncos em florestas maduras equivale a cerca de 15% de absorção média de todo o carbono pela biomassa vegetal da Amazônia, um valor bem significativo. O estudo também mostrou que os troncos absorvem mais metano em climas mais quentes, como na Amazônia e na floresta gigante, que é na ilha de Barra do Colorado, no Panamá, beleza? Mesmo as florestas imaturas, como árvores finas, têm uma grande capacidade ainda com as bactérias a abrigar essa fauna, o que reforça a importância do reflorestamento para mitigar a emissão de gases do efeito estufa. Esse estudo é importante pois as medições de gases que contribuem para o aquecimento global indicaram antes que a floresta amazônica poderia estar contribuindo para o problema, em vez de ser uma solução, conforme saiu um estudo na Nature em 2017. Então, nesse estudo, onde eles já vinham aí desde 2013, que é um grupo liderado pelo brasileiro chamado Alex Henry Prest, que é um biólogo, e pelo biólogo também britânico Vicente Gaut, vem coletando os dados na Amazônia e havia descoberto que as árvores em áreas alagadas emitem tanto metano quanto é liberado por todo o oceano. Então assim, era muita coisa, imagina. No entanto, as pesquisas posteriores revelaram que muitas vezes as árvores fazem ao contrário e funcionam como sumidouros de metano, especialmente em florestas de terra firmes não alagáveis, como a gente já relatou aqui. Então esse estudo, que revelou que as bactérias estão ajudando a retirar metano do ar, veio para colaborar, mostrando que havia sido estudado, na verdade, não era uma total realidade. Havia mais por trás do que aquilo que estava sendo observado. Então por isso, também é necessário continuar os estudos para que de fato possa ser entendido o ecossistema de uma floresta, tá? Conforme a Amazônia é muito complexa. Então, para complementar um pouco mais esse assunto, é importante relatar o trabalho que se segue pela pesquisadora que vem aí à frente, levantando esses dados de coleta das bactérias nos troncos, que faz essa captura de metano. Só para vocês terem ideia, o metano, ele dura aí na atmosfera cerca de 10 anos. Já o carbono é quase um século. Então assim, o metano, ele é muito mais nocivo do que o carbono, cerca aí de 4 vezes pior do que o carbono. Beleza, ele dura menos, só que assim, ele é muito mais problemático. Então uma descoberta como essa, obviamente, que aí, conforme eu vou relatar mais à frente, tem que ser feita mais estudos, ela já contribui muito para nossa saúde, para a saúde do planeta como um todo, conforme o ecossistema, porque a captura de metano, ela também é importante, não é só o carbono, existem muitos gases nocivos para a nossa saúde. Então essas descobertas ajudam a gente a entender todo o ecossistema, como funciona uma floresta de fato, qual a sua importância. Então, essa pesquisadora engenheira agrônica brasileira chamada Júlia Contígio, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia em Davis, publicou um artigo na revista Environmental Microbiome sobre a capacidade metanotrófica da microbiota ali do solo em áreas de floresta de várzea e de terra firme na região amazônica próxima a Santarém, no Pará. Ela simulou as estações de cheia e seca e o aumento da temperatura esperando as projeções de mudanças climáticas e viu que o consumo de metano diminuiu, conforme o aumento da temperatura no solo de terra firme, mas não detectou alterações expressivas no comportamento microbiano no solo de várzea. Ela ainda acredita que os micro-organismos do solo de várzea têm mais plasticidade para lidar com mudanças
mudanças devido às flutuações drásticas no ambiente, como o período ali de alagamento, tá certo? Na pesquisa dela está muito animada com a possibilidade de sequenciar ainda assim os genomas das microbiotas dos troncos das árvores para poder então compreender com maior profundidade quais organismos estão presentes e como a composição varia conforme o ambiente estudado. Outro detalhe é que ela também está estudando material genético e indicadores metabólicos em amostras de solo amazônico para investigar a ação microbiana e pretende ainda sequenciar o RNA para inferir atividades desses organismos. Então, galera, o que faz parte desse estudo, que ainda tem que ser feito nos próximos, é o seguinte: como foi relatado, nas partes mais altas das árvores, nos troncos, é onde tem ali essa maior quantidade de microbiota ali, de bactérias, tá? Que a gente também conhece aí também como líquens, que ficam nas árvores, tá certo? Como a ideia antes era estar pesquisando isso, por quê? Porque eles tinham a ideia que, pô, como a floresta está emitindo mais metano do que capturando, então coisa estranha. Só que assim, existiu alguns estudos em outras florestas, tá? Em alguns lugares do mundo, onde já foi feito esse relato sobre essa questão de captura do metano ou do carbono, né? Porque são estudos de gases. E aí foram replicar isso na Amazônia, ainda mais, né, para poder chegar no ponto de entender esse estudo de 2017 que falava que ali a emissão estava, né, quase assim comparando ao quanto captura, o que seria muito estranho. Então, eles conseguiram já relatar que não é bem assim. Na verdade, ela tem um trabalho ali fundamental, a floresta, de capturar o metano. E aí entra outro detalhe, que é fundamental, e aí que segue sim nas próximas pesquisas, que é o tipo de árvore abrigando maior a microbiota, né, de bactérias que faz essa captura, os tipos de casca. Já se sabe algumas coisas sobre a diferença entre cascas lisas, rugosas, onde abriga mais esse tipo de fauna e que está fazendo o seu trabalho. Então assim, para tirar essa ideia de floresta amazônica vilã, né, porque dizia que, pô, daqui a pouco não vai valer mais a pena ter floresta em pé porque ela tá realmente emitindo mais do que cortando. Porque a ideia, quando você fala um tipo de coisa dessa, é o que os outros pensam. Mas na verdade, se a gente, mesmo que se ela tivesse emitindo mais metano ou carbono do que capturando, a gente tem outras coisas que é importante, como o solo, a biodiversidade de plantas e de animais, que é a fauna e a flora. Então assim, a importância ecológica é enorme. Só que, quando a gente acaba dizendo isso de forma grosseira e não mostrando que, peraí, há outras coisas no meio, leva a entender que a floresta não é útil, mas é longe disso. A floresta é super útil e esse estudo nos ajuda a entender que sim, ela captura gases nocivos para nós seres humanos e outros animais também, né, para toda a atmosfera, que ela tá ali nos ajudando. É importante continuar esse estudo, revelar mais, poder entender, porque nos reflorestamentos, nas preservações, podemos desenvolver essa característica a mais para poder aí estar contribuindo, fazendo, contabilizando quanto que uma floresta nova ela consegue capturar de fato de carbono, de metano da atmosfera. Isso é importante, porque dessa forma a gente consegue diminuir o aquecimento global, né, a questões das mudanças climáticas, porque a captura de carbono vai ser maior. E a gente já sabe que uma floresta, quando você está plantando, captura mais carbono do que uma floresta já estabelecida. Não que a floresta estabelecida não seja importante, porque ela está segurando o carbono, ela está aprendendo, tem a sua capacidade de retenção tanto no solo, quanto nas raízes, quanto no tronco. E aí, quando a gente planta uma floresta nova, a gente consegue trazer mais carbono da atmosfera, enterrar isso e juntar ali na biomassa da árvore. É isso, galera. Essa é a notícia de hoje que eu vim trazer para vocês. É muito importante, né? Ela é irrelevante. Mostra, né, que a floresta ainda é um grande sumidor de carbono e metano e que não está emitindo mais CO2 do que capturando, como já se pensava estar ocorrendo. Então assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar se você gostou desse assunto, se achou ele relevante. Beleza? Vai nos ajudar muito. Valeu!